Olá, queridos, graça e paz, o Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. E o texto que eu quero ler está lá no livro de Levítico, no capítulo 6. Eu quero ler o versículo 12 e 13 apenas. Olha só o que diz a palavra do Senhor. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Uau! O altar é o lugar de morte. Altar também é lugar de elevação. O mesmo altar que gera morte é o mesmo altar que gera vida. Nós morremos para as nossas vontades e vivemos para uma nova vida em Cristo. A vontade de Deus sobre nós. O altar é lugar de sacrifício. O altar é lugar de colocar em ordem tudo aquilo que nós sacrificamos, os holocaustos e também as ofertas pacíficas. Porque o altar, irmãos, é lugar de restauração, é lugar de restituição. Altar é um lugar de alguém que estava preso em algemas do pecado, mas que decide confessar o seu pecado e deixar, e agora não peca mais. Altar é lugar de alguém que estava algemado por situações externas, pressões externas, opressões externas, mas se torna livre de toda opressão, de toda pressão, é liberto pelo poder de Deus. Altar é um lugar onde eu decido passar pela cruz de Cristo e tomar posse da liberdade que Cristo nos libertou. É isso que Paulo diz lá em Gálatas. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Verdadeiramente sois livres. Cristo se fez maldição em nosso lugar, tornando-se maldito, porque maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, 5 e 6, Paulo diz assim, que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Esse é o desejo do coração de Deus, que todos os homens se cheguem ao conhecimento da verdade, que toda a humanidade possa encontrar esse conhecimento da verdade. Aí no versículo 5 ele diz assim, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem, o qual, no versículo 6 diz, ele se entregou a si mesmo como resgate por todos. Não foi os romanos que o prenderam, foi Cristo que se entregou para um propósito. Foi ele que foi obediente até a morte de cruz para um propósito. E o propósito é nos dar vida e vida com uma abundância. E nesse altar, nós somos remidos, nós somos transformados. Nesse altar, eu passo pela cruz de Cristo e eu tomo posse da liberdade que Ele conquistou para mim na cruz. Mas nesse altar também, eu decido ser provado e transformado pelo fogo. 1 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 7, a Bíblia diz que exatamente assim, acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, ela é muito mais valiosa do que o ouro que perece e é provado e refinado pelo fogo. Essa fé, quando ela é provada pelo fogo e refinada pelo fogo, ela é genuína. E essa fé genuína,
a Bíblia diz que resultará em louvor, resultará em glória e também em honra. Quando, pastor? Quando Cristo Jesus for revelado a vós. Tudo que Jesus quer, queridos, é se revelar a nós. Tudo que o Senhor Jesus quer é revelar os seus planos, é revelar os seus propósitos para mim e para a sua vida. E o Senhor não vai fazer isso no meio da multidão, mas Deus vai fazer isso através de um relacionamento íntimo e sincero a Ele. Relacionamento de renúncia, de obediência aos planos e os propósitos do Senhor, à palavra de Deus, ao conhecimento dessa verdade que nós falamos aqui. Sabe, Jesus vai dizer que nesse altar o que vai ser gerado é um ambiente onde nós morremos para as nossas vontades e vivemos para a de Deus. O fogo que está sobre esse altar vai arder. É o mesmo fogo que queimava na sarça lá de Êxodo 3, quando Moisés ele está ali e tem um encontro com o Senhor, numa sarça que queimava e não se consumia. É sobre esse fogo que o Senhor está falando hoje, que não irá se apagar. Mas a função do sacerdote, dos sacerdotes, da geração de sacerdote, que 1 Pedro diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. É esse povo que eu e você fazemos parte. A nossa função é trazer lenha para o altar. A cada manhã trazemos lenha para o altar, para que esse fogo continue queimando e não se apague. Esse fogo continua queimando e não se apague. E como eu faço isso, pastor? Através das nossas orações, através das nossas renúncias, através das nossas entregas. Entrega o teu caminho ao Senhor, o salmista diz. Confia nele e no mais tudo ele fará. Há um lugar que o Senhor preparou para nós. Há um lugar que todas as manhãs eu posso levantar um altar, aonde eu ofereço a minha vida como um sacrifício vivo. A minha vida. Sim, o Pai que te ouve em secreto, Jesus diz lá em Mateus 6,6, o Pai que te ouve em secreto, Ele te recompensará. Não um Pai que ouve as suas lamúrias, mas um Pai que ouve as suas renúncias. Um Pai que ouve a sua verdadeira adoração. É um Pai que ouve as suas entregas. Ele te recompensará. Em outras palavras, você será elevado. Você entra para mortificar o seu eu e sai vivo nele, vivo para viver a vida de Deus. E os planos de Deus, os caminhos do Senhor não são os nossos, são mais altos do que os nossos. Os planos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os pensamentos que Deus tem a nosso respeito são mais elevados do que os nossos. A vontade de Deus, ela é boa, querido. Ela é perfeita, ela é agradável para nós. Que possamos entender isso. Permitir que esse altar continue aceso todas as manhãs na nossa vida. Declarando, ele não vai se apagar. Eu vou trazer lenha, que são as minhas renúncias, as minhas entregas a Ele. A minha dependência do Senhor para a minha vida. E eu tenho certeza, o Deus que me ouve, Ele há de recompensar. Que o Senhor te abençoe nessa manhã com essa palavra. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Deus abençoe no nome precioso de Jesus.